TikTok, ao vivo, pregador André Luiz Nunes, de Goiânia, Goiás, Centro-Oeste, Goiás, para o Brasil inteiro e, por que não dizer, para o mundo, nações, ainda que seja uma pregação ignorada pelas pessoas, mas é a palavra original, a qual William Branham disse que viria e veio, porém tem que ser rejeitado, tem que ser recusado. Não é uma pregação para ser recebida, aceita de bom grado, porque aqui o homem tem que usar vestido, e eles não vão querer. A mulher tem que usar o véu, a mulher também tem que usar vestido, a túnica, o véu, sem aparecer um fio de cabelo. Se a mulher não se cobre com o véu, mande ela cortar os cabelos. Mas se cortar o cabelo e rapar a cabeça indecente, que ela se cubra com o véu. 1 Coríntios 11, versículo 3. O 10 diz, é sinal dos malados, mensageiros, dos anjos. E o véu na cabeça da mulher, o que mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido, submissa. Vão usar o véu? No momento em que o cristianismo, o judaísmo, Israel, Estados Unidos luta contra o Irã para abolir, revogar, mudar o regime dos Iatolá, e então as mulheres conquistarem a liberdade de não usar mais véu no Irã, antiga Pérsia, E você, pregador André Luiz Nunes, de Goiânia, Goiás, pregando véu aqui em Goiás, para o Brasil, o uso do véu. Bem, eu estou pregando escritura. Se Maomé trouxe o véu, é problema de Mohammed, instituiu o véu, mas Mohammed também instituiu a poligamia. O homem tendo condição no Islã, no Alcorão, Sunna, Surat, ele pode ter 4 mulheres, Se a primeira mulher concordar, e vai concordando, agora ele tem 4 mulheres, poligamia. Quando que Paulo diz em Hebreus 13, versículo 4, que o matrimônio, o casamento, que é um homem virgem casando com uma mulher virgem casando com um homem virgem, a virgindade que é o casamento, é a virgindade, o que Deus uniu, é a virgindade, não separe o homem. Se não há virgindade aí, nunca houve matrimônio, casamento. É união ilegítima, cuja Jerusalém, Atos 15, 29, a primeira reunião lá dos apóstolos, dos Achalias, proibiu os gentios de praticarem união ilegítima. Proibiu comer sangue, carne de animal estrangulado, comida e carne oferecida a ídolo, e proibiu as uniões ilegítimas. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, para os irmãos não se ajuntar com meretriz, prostituta, uma mulher que não tem virgindade, que o casamento é a virgindade, respeitoso, entre todos vocês seja um matrimônio. Hebreus 3, versículo 4, e a cama do casal, não tem bigamia, trisal, poligamia, é a cama do casal. O Criador fez um homem e uma mulher lá, uniu os dois virou uma só carne. E a cama do casal sem mancha, mácula, e os adúlteros e fornicários Deus os julgará. Hebreus 13, versículo 4. É isso que eu prego. Muitas mulheres, ou a maioria das mulheres, vão recusar o véu, mas também nem virgindade tem. Não casou virgem. A mulher também ela não casou com um homem virgem. E eu acredito que a mulher que deve usar o véu é a mulher que casou virgem, com um homem puro. Se não teve virgindade, não houve matrimônio, houve união ilegítima, que te coloca, se a mulher perdeu a virgindade com um homem casado, ela está em adultério. Se a mulher perdeu a virgindade com um homem solteiro, se ele não era virgem, ele já tinha experimentado outras mulheres, prostituição, fornicação, adúlteros e fornicários
perderão o reino de Deus, não entrarão na cidade santa. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, Apocalipse 22, 8. Também se o homem perdeu a pureza, a virgindade com a mulher casada, Deus o vê como adúltero. E se ele perdeu a pureza, a virgindade com a mulher prostituta, Deus o vê como fornicário. Ou seja, qual é a consequência desse pecado? Não entrar no reino de Deus, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, e na cidade santa. Mas tem jeito de entrar, pregador? Tem. Provérbios 16, aquele que confessa e deixa. Mas eu já tenho 5 filhos, 7 filhos, tenho fazenda, chácara, arranha-céu, apartamento, mansão, sobrado, carros novos, empresa. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A porta da graça não é fácil entrar, não. Pode aceitar Jesus. O nome Jesus no italiano, latim, língua morta da Igreja Católica, significa suíno, porco. Aceita o porco. Jesus, segue o porco. Jesus, no chiqueiro das igrejas católicas, protestantes, evangélica e pentecostal, eles aceitam viver do jeito que você quiser viver. Mas a porta da graça, caminho é estreito, é apertado, é difícil. Poucos há que encontrem a porta. Não temas, ó pequenino rebanho. Isso hoje não é nem os tabernáculos. Os branamistas que seguem a mensagem Mombrana. Está fora. Mas X está fora das igrejas. O Pai agradou o Abba, né? Agradou a dar a vocês o reino. É o que está escrito na Bíblia, né? Porta estreita, né? Agora vamos ver quem vai entrar na graça. E se entrar na graça e depois cometer pecado voluntário, não tem perdão. E se entrar na graça e depois crucificar o Filho do único Deus e Jeová uma segunda vez, Hebreus 6, Hebreus 10, não tem perdão. É impossível ser renovado para o arrependimento. A graça não aceita tudo. Pelo contrário, a graça corrige, põe em ordem. Vá, mulher adúltera, e a partir de agora, não peques mais. Jeoanã 8:11, né? Ele curou o homem lá que tinha quase 48 anos lá, prostrado lá. William Branham diz problema de próstata, né? 38 anos, no tanque de Betesda. Depois ele diz, vá e não peques mais para que não te suceda algo pior. Veio solteiro, 1 Coríntios 7, não te case. Tens mulher? Não te separe dela. Se ela for incrédula e consente viver, não te separe dela. Tens marido e ele é incrédulo e ele consente viver, não te separe, né? Mas agora é o tempo em que aquele que tem mulher deve viver como se não tivesse mulher. Porque o tempo se abrevia, a vinda de Adão e Yehoshua Mashiach. Eu estou pregando, mas ninguém presta atenção. Eu leio Obadias, capítulo 1, versículo 4, né, porque Artemis 2 subiu, né, o foguete para dar uma volta na terra e para dar uma volta na lua, para ver o lado escuro da lua. Quando te levares como águia, Obadias 1:4, quando te levares como águia, teu ninho for colocado entre as estrelas, eu daí te precipitaria, né? Oráculo de Jeová. Quer dizer, se você subir, eu te derrubo, né? Não entende? Ou entende o que o profeta disse, né? Eu vou ler aqui uma mensagem do profeta William Branham. Ele morreu há 60 anos. E William Branham pregava que não acreditava que o homem fosse a lua, né? Está aqui na mensagem contagem regressiva, né? Qualquer coisa vira a câmera aqui para todo mundo ver essa pregação. Ela é do dia
Ela é de 1962, no 9/9, né? Eu viro a câmera aqui, todo mundo verá a palavra do profeta, né? Contagem regressiva. Ele diz aí, a referência é parágrafo 101. Agora todos querem fazer um monte dessas latas de astronauta, né? Meu celular está com a liguinha, porque se eu soltar a liguinha ele desmonta, né? Para poderem entrar nisso. A era atômica chega e eles vão destruir o mundo, bombas atômicas, né? William Branham pregando em 1962, no tempo do presidente, não sei se ele já tinha morrido, católico John F. Kennedy. Eles simplesmente fazem isso e tudo vai para a Lua, em azul, a Lua. Fazer uma viagem à Lua e acabar com tudo, e assim eles vão criar outra economia na Lua. Aí o William Branham diz aqui, eles não vão chegar lá onde? Na Lua. O William Branham diz, não acredito. Com todo o meu coração que eles algum dia vão chegar lá, viu? Chegar lá onde? Na Lua. Então, segundo o profeta de Deus, para o tempo da tarde, do entardecer de Isaías, Zacarias 14:7, William Branham disse na mensagem Contagem Regressiva, viu, branhamista, seguidor de William Branham. William Branham disse que não acreditava que o homem iria chegar à Lua, né? Agora, vemos esta espaçonave, astronave viajando. Acho que ontem, né? Depois de 50 anos, que os Estados Unidos dizem que o homem alcançou a Lua, né? Mas será que o homem alcançou a Lua? E se o homem alcançou a Lua, Armstrong, aqueles astronautas, né? Por que é que os Estados Unidos regressa à Lua depois de 50 anos? Você já tinha atingido a Lua lá com a astronave Apollo, né? Não tem alguma coisa errada? Porque a China está se preparando para o homem pousar na Lua. E a China disse que vai ser a primeira vez, né? Quem pousará na Lua? Os americanos adiantou, mas adiantou agora, essa semana, a astronave, né? Está aí no espaço. O chinês já avisou que vai chegar, já colocou radar, satélite na Lua, dizem, né? Está preparando uma missão para pisar na Lua. Quem pisou primeiro na Lua? Ou quem pisará primeiro na Lua, né? De fato, os americanos pisou? Há uma dúvida, né? Isso é uma pergunta que dá uma coceira atrás da orelha, né? Do povo, dos estudiosos, pesquisadores, né? É vídeo demais da conta aí na internet dizendo que o homem nunca pisou o pé na Lua, né? E agora, depois de 50 anos, vai só dar um giro na Lua para ver o lado oculto da Lua, o que tem no lado escuro oculto da Lua. Bem, vocês sabem que eu acredito em William Branham, embora eu não estou lá no tabernáculo. Eu cheguei no tabernáculo em 95, em junho. Eu saí do tabernáculo, embora fui pastor lá quase 14 anos, evangelista 2 anos e meio em Natal, pastor pregando a mensagem de William Branham em Sergipe, Bahia. Estudei a mensagem de William Branham, são 1.206 sermãos. Hoje eu tenho todos, né? Estudei 17 anos. Não prego mais a mensagem de William Branham. Às vezes eu faço referência de William Branham, como eu estou fazendo uma referência aqui agora, para chamar a vossa atenção. Que ele disse que não acreditava. O profeta do Kentucky, de Indiana, Jeffersonville, ele disse, não acredito. E vamos dar valor ao que o William Branham disse, porque tem alguma coisa errada aí, gente. Porque os Estados Unidos vai voltar à Lua depois de 50 anos. Tem alguma coisa errada aí.
Se tivesse atingido verdadeiramente a Lua, estava indo na Lua direto. O próprio Elon Musk já está dizendo que em vez de fazer casas lá, uma moradia no planeta Marte, ele já está dizendo que muda para a Lua, né? Quer fazer na Lua, que é mais perto. Levar o povo para morar na Lua, porque ele acredita, o dono da Tesla, automóveis, Neuralink, que implanta chip no cérebro, né? Ele já acredita que vai haver um holocausto nuclear na Terra, que não adianta fazer bunker, né? Porque mesmo que faça o bunker, as bombas atômicas arrebentando, explodindo, trazendo um inverno, não é inferno não, inverno nuclear, bloqueando a fotossíntese do planeta, e o planeta ficando gelado. Quantos anos, gente, vai demorar para descontaminar a radiação? Porque Hiroshima, Nagasaki é habitável hoje, mas Chernobyl não é. E aqui em Goiânia, em 1987, aqui na minha cidade, onde eu nasci, houve o acidente do Césio 137, aquela cápsula de raio-x fluorescente de cor azul que os catadores de reciclagem pegaram aqui onde é o Centro de Convenções de Goiânia, né? Na antiga Santa Casa, e quebraram. O Césio 137, que é radioativo, ele demora 1000 anos para descontaminar, para não pegar a radioatividade, né? Tanto que os que tiveram contato com o Césio, a menina Leide das Neves, né, que chegou a engolir, né, com sanduíche, o hambúrguer, né? Todos os que tiveram contato em primeiro grau estão enterrados aqui no cemitério Parque em Goiânia em caixões de chumbo. E os containers? Era uma quantidade irrisória assim do Césio, mas eles tiveram que derrubar a casa, colocar dentro de container. A oficina onde o Césio foi quebrar o lacre lá, abrir o Césio tiveram que colocar concreto. E na Goiânia tem um índice de câncer, né? Como em Chernobyl, não sei se Nagasaki, Japão, Hiroshima tem, há índice também de nascimento de siamês, pessoas com 2 cabeças. Goiânia é uma referência no Brasil, inclusive, para fazer essa separação. Quando vem 2 num só corpo, né? Tudo ligado, né? 1000 anos para descontaminar o Césio. Aí você diz, eu vou fazer um bunker, eu vou armazenar arroz, feijão, bolacha, óleo, azeite, carne, macarrão. E quanto tempo dura para descontaminar a radiação de uma bomba atômica? Porque a bomba atômica lá de Hiroshima e Nagasaki, ela não atingiu o chão não, ela explodiu no ar, causando aquele flash, aquele cogumelo. Eu estava lendo uma história há umas 2 semanas atrás de um japonês que sofreu as 2 bombas. E Hiroshima, a mulher dele morava em Nagasaki, ele também em Nagasaki, ele viajou para Nagasaki e teve a outra bomba, né? Acho que 1 semana depois, e ele sobreviveu. A primeira bomba porque ele pulou dentro de um córregozinho lá, um rio, né? O flash passou, ele estava debaixo da água. Mas quando ele levantou, ele respirou aquela poeira. Teve contato com a radiação. Já morreu ele, né? 90 e tantos anos. Outros também sobreviveram, inclusive às 2 bombas atômicas, né? Normalmente morrem de câncer, né? Você me entende? E aquela bomba atômica lá em Hiroshima, Nagasaki, é uma bombinha, um traquinho. Já viu traque, né? Bombinha no tempo de festa junina no Brasil, as crianças soltam bombinha, traque, né? Foguete. Aquilo é um traque, perto das bombas que Vladimir Putin, da Rússia, Xi Jinping, o Paquistão tem, o Kim Jong-un da Coreia do Norte tem, os Estados Unidos tem. Eu vi ontem, os Estados Unidos vai usar no Irã agora uma arma de pressão que é letal, que ninguém tem, né? Como ele usou aqui na Venezuela, uma que fazia a pessoa desmaiar, vomitar e sangrar, né? Sair sangue. Sem precisar os marines, os fuzileiros navais, né? Os paraquedistas ter muito trabalho aqui na Venezuela. Aqui no Irã, o Irã é diferente da Venezuela. O Donald Trump achou que ia fazer um passeio no Irã, na Pérsia, né?
Está tendo dificuldade de derrotar o Irã, de fazer o Irã se render. E não duvide, gente, se o Donald Trump e Israel, Benjamin Netanyahu, usar bomba atômica contra o Irã. Porque do jeito que vai lá no Irã, na Pérsia, essa guerra, a única maneira de fazer talvez o Irã se render, é bomba nuclear igual o Japão se rendeu, depois que o Japão atacou Pearl Harbor, no Arizona, a Marinha Americana. O presidente americano lá, Truman, né? Mandou soltar a bomba atômica, o Japão se render, matou 144 mil japoneses. O problema é que a China avisou Israel. E disse a Israel, a China já avisou. Se você usar a bomba atômica contra o Irã, você vai sumir do mapa, Israel. Porque o Irã é chave para a China, né? Aquele petróleo da China, o Estreito de Hormuz está fechado, mas os navios da China entram e saem. Não está fechado para os navios petroleiros da China, não. E a China deu um recado para Israel essa semana. Usa bomba atômica contra o Irã, você vai desaparecer do mapa, Israel. A China está dizendo que vai revogar. Por que Trump já não usou bomba atômica até agora? Porque ele tem medo do que a China fará, a Rússia fará, o Paquistão fará, a Índia fará, a França fará, a Inglaterra fará. Ele tem medo de escalar uma guerra nuclear. O Putin, por exemplo, ele colocou bombas atômicas táticas na Bielorrússia, lá do Alexander Lukashenko, na fronteira com a Polônia. O Putin sabe que uma hora ele vai ter que usar bomba atômica. Ele quer usar bomba atômica, mas talvez ele está esperando os americanos usar primeiro, né? E a doutrina russa de Moscou, do Kremlin, tem a doutrina da mão morta. Ou seja, se matar o Putin, o Dmitry Medvedev, os generais da Rússia, e se os computadores, o sistema lá, a tecnologia, não ouvir as vozes deles, provando que eles estão vivos, o próprio sistema da doutrina da mão morta vai disparar bomba atômica. São mais de 6 mil bombas atômicas para o mundo todo. E a Rússia tem Satã 1, Satã 2, uma bomba só destrói a França, destrói a Itália. Está tudo apontado. Está tudo apontado para as nações. Não tem ONU, Conselho de Segurança da ONU, Organizações das Nações Unidas que vai deter isso aí. É o fim. É o fim. E viu que hoje a tecnologia está maior do que nos dias do irmão Brana. Eu estava lendo aqui, o irmão Brana falou da Lua, nos seus 1206 sermãos, desde 1947 até a sua morte, em 1965, mais de 570 vezes, né? Desde 47, o irmão Brana começou a gravar. Ele falava da Lua, a Lua é um cão de guarda, a Lua brilha, a Lua é o vigia da terra, a Lua controla o mar, a Lua controla a maré. Olha a confiança que os homens têm, fazem grandes construções, prédios, perto da beira da praia, porque sabe que o mar tem um limite, né? E quem vigia o mar, controla as correntes marítimas é a Lua. O irmão Brana plantava. E ele notava que o pai dele plantava, acho que era mandioca, né? Num período da lua lá. Tem um período da lua que é bom para plantar. É bom para tomar remédio contra verme, né? Aí o irmão Brana perguntou pro pai dele, né? Charles Brana, papai, eu não entendo, né? Por que o senhor planta nessa fase da lua, né? Nós não estamos morando na lua para plantar só nessa fase. Fazendo calo na cabeça. O pai dele diz, um dia você vai aprender, né? Que a lua influencia a terra, né? E está escrito nas escrituras que a lua vai ficar da cor de sangue. E nós tivemos uma lua de sangue agora, acho que 3 de março, né? Um eclipse, né? Já tínhamos tido outros eclipses de lua de sangue, né? Eu não preciso dizer o que significa isso, né? É claro que isso são sinais, mas veja o que o profeta diz aqui. William Marion Branham foi um profeta de Deus. E por que você não está na mensagem de William Branham? É porque não tem salvação lá. Eu mesmo fundei tabernáculos aí, batizei pessoas, dezenas e dezenas
no Nordeste, ganhei muita gente, né? Se tivesse salvação na mensagem Mombrana, eu estaria lá, nunca teria saído. Fiquei quase 17 anos. E tá tudo errado nos tabernáculos. E o Mombrana era um homem de Deus, mas ele era humano. Ele pregou o melhor do entendimento dele. Eu não prego como Mombrana prega. Mombrana não trouxe o véu. Mombrana trouxe dízimo, eu não trago dízimo, eu trago o véu. Mombrana não trouxe túnica, o vestido, né, para homem e mulher, eu trago. O Mombrana não trouxe o beijo, Kadosh, o beijo santo, o ósculo santo, eu trouxe, estou trazendo. Mombrana pregou Jesus, Jesus no hebraico, Zuz é cavalo, Jesus no latim, idioma morto da igreja católica, morto, suíno, porco. Eu não prego Jesus. O Mombrana pregava JVHV, aí no primeiro selo, embora o Mombrana disse que Jeová não é nome, né? Ele ouviu uma voz, ou ele viu um arco-íris, 3 arco-íris, virou um arco-íris e uma voz saiu do arco-íris dizendo: Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento. Estranho, né? Eu não prego isso. Eu prego que o Yehová do Velho Testamento é o mesmo Yehoshua do Novo Testamento. Estranho, né? Eu só acho estranho. Ele estava no Cairo, no Egito. Levi Petro de Estocolmo, né? Acho que Finlândia tinha mandado 1 milhão de Novos Testamentos. Mombrana ia fazer campanha. Mombrana disse: vai ser uma moleza ganhar os judeus. Eu vou ficar de costas, eles vão formar a fila e eu vou revelar quem eles discernir os segredos dos corações deles. Como na Bíblia de William Branham, Mombrana falava: Elohim fez com Abraão, junto com Gabriel, Mihael, ali diante de Sara. Mas minha Bíblia, ou o que eu creio no hebraico, era Yod-He, Vav-He, era Yehová, não? Era o grande Yehová, o Criador, que desceu com os malaus, os mensageiros, Gabriel e Mihael. Você fala Gabriel e Miquel, eu falo em hebraico, não? Gabriel e Mihael, não? Foi o grande Yehová. Porém, lá no Cairo, no Egito, 15 minutos para entrar dentro do avião, Mombrana passou mal. Tentou entrar dentro do avião, passou mais mal. Viu que Deus não deixou ele entrar no avião. 15 minutos do Cairo, Egito, para Jerusalém. E aí Deus respondeu: William Branham, não é você. Não é você que vai converter os judeus. Essa obra não é sua. Volte para a América do Norte, os Estados Unidos. Aí ele voltou, foi um fracasso, né? E havia Levi Petros, tinha enviado 1 milhão de Novos Testamentos na frente. E não houve a campanha de William Branham em Jerusalém, né? E agora eu venho pregando que o Mombrana se equivocou em dizer que o ministério dele era o ministério de Elias, Elial. E eu venho pregando que o Elial de Malahim, Malaquias, não é William Branham e nem eu. Embora o meu país, o Brasil, tem 50 milhões de descendentes de judeus, que de 1872 a 1972, o ano que eu nasci, o Brasil recebeu 70 mil judeus de Portugal por causa da Santa Inquisição na Península Ibérica, também da Espanha, e 50 mil da Europa, num tempo que o Brasil era pequeno. Hoje o Brasil tem 210 milhões de habitantes. São 50 milhões de descendentes de judeus e judinhos no Brasil, e, no entanto, mesmo a minha pregação não é igual ao judaísmo, sinagoga dos rabinos. Mesmo a minha pregação não é igual ao Islã, ao Alcorão de Muhammad, dos sheiks, dos imãs, mestres das mesquitas, dos muçulmanos. Mesmo a minha pregação não sendo igual a de papa, pastor, padre de igrejas católicas, protestantes, evangélicas e pentecostais, eu não estou pregando para converter judeus. Não, eu estou pregando para não judeus. Tudo que eu digo, explicando a Torá, os mitzvah, mandamentos, mitzvot, os 613 mandamentos, eu venho explicando direitinho. A Torá de Moisés e a mensagem, a Bet Sorá, boas novas de Achalia, Shaul, apóstolo Paulo. Eu já disse aqui que tem mais mandamentos do que a lei. Lei no hebraico é Torá de Moisés. A Torá de Moisés
tem 613 mandamentos. Eu já achei mais de 700 mandamentos nas 14 cartas de Paulo. É uma nova Torá, não de Moisés, mas do Mashiach, que Mashiach deu a Paulo, a Shaul. São novos mandamentos. Aqui não tem mikvê. A mulher ficar pelada, nua, e ir para tomar banho diz que se purifica. Eu acho que não. Tenho certeza que não. Tem que fazer isso direto na sinagoga, né? Os homens fazem isso todos sexta-feira, né? Antes do Shabat, aqui no Brasil. Toda sinagoga tem que ter uma piscina e tem que ser com água da chuva. Não pode ser com água das companhias aí. Aqui em Goiânia é acender água, né? Aqui não tem Brit Milá, a circuncisão, a cirurgia de fimose. Paulo não estabeleceu isso. E aí eu posso mostrar os mandamentos da Torá de Moisés e mostrar que Paulo não traz isso para cá. Para Brit Hadashah, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Aqui é os mandamentos de Paulo através da inspiração, revelação que ele recebeu de Yehoshua Mashiach no deserto da Arábia. E é diferente do que William Branham pregou. Para você ter uma base, Paulo diz em Hebreus 7,5 para os hebreus, israelenses, as 12 tribos, os judios, os judeus, que o dízimo só os levitas podem estabelecer e receber. Então, candango de Brasília, goiano de Goiás, gaúcho do Rio Grande do Sul, potiguar do Rio Grande do Norte, piauiense, paraense, carioca, paulista, não pode receber dízimo, não, é um pecado. A Igreja Romana que trouxe no segundo concílio de Macon, no ano 583, para salariar papa, bispo, padre. Aí as igrejas evangélicas, pentecostal, protestante adotou. Mas não é bíblico cobrar dízimo. Nas 13 cartas de Paulo às nações, nem a palavra dízimo aparece. Paulo nunca falou de dízimo. Você me entende? Então o dízimo, Paulo diz, os levitas, de acordo com a Torá, a lei de Moisés, estabelece e recebe. Mas nós não estamos seguindo a lei de Moisés para cobrar dízimo, igual a Assembleia de Deus, Universal, Mundial. Há 100 mil igrejas no Brasil cobram dízimo. Isso é Torá, e mais, só pode cobrar a tribo de Levi. E onde que um candango de Brasília, um potiguar, um gaúcho, um carioca, um paulista, um cearense tem direito de receber dízimo? Aí fica rico, né? Os pastores estão podres de ricos, a igreja, com essa taxa de 10%. Porque lá em Israel, nem os judeus lá pagam dízimo, porque não tem o Beit Tamigdash, o terceiro templo. Os Cohen, os Coemim, os sacerdotes levitas não estão trabalhando ainda. Estão esperando a construção do terceiro templo. Aí sim, eles vão receber dízimo, né? Mas esse terceiro templo que vão construir não é para o Mashiach, que foi crucificado no Calvário. Vai ser para o assírio, a besta muçulmana, a besta islâmica, com mandíbula e boca de leão, Babilônia, Iraque, Ninive, Mossul, não é Bagdá, é Ninive, Mossul, onde foi criado o Estado Islâmico. Pés de urso, é o Irã não vai ser destruído. Parecendo uma pantera, um leopardo, é a Grécia. A Rússia ainda vai passar pela Turquia e Grécia, né? A Rússia ainda vai conquistar Constantinopla, a atual cidade de Istambul, né? Tem aqueles da igreja ortodoxa russa lá na Rússia, no Chipre, na Grécia. Eles dizem que os russos vão derrotar os turcos, a Turquia, conquistar Constantinopla e entregar Istambul, Constantinopla para os gregos, né? Já o Islã, no Corão, nos Hadith, Sunas, está escrito a conquista de Constantinopla, atual Istambul, pelos muçulmanos, os islâmicos, né? Quem vai conquistar Constantinopla? Na minha opinião, eu creio, eu acho que a Rússia vai ter que passar por ali, para acessar o Mar Morto, o Gog, né? O estreito de Dardaneles, Bósforo, entre Grécia e Turquia. Lá em Istambul, não tem como a Rússia vinha às montanhas de Israel, Ezequiel 38 e 39, sem passar por Istambul, né? Sem conquistar Istambul, né? E depois, você também acredita que a besta vai conquistar Istambul, antiga Constantinopla? Eu também acredito.
Porque está escrito lá em Apocalipse 13, versículo 2, que o dragão dará seu trono à besta do mar. E o trono do dragão, Apocalipse 2,17, Yehoshua Mashiach diz que era em Pérgamo, Turquia, a atual cidade chamada Bergama, na Turquia. Então, a besta vai se entronizar primeiramente lá na Turquia. Estou falando a besta do Armagedon, mas a Rússia passa primeiro. Depois é a vez da besta, mas o trono, onde a besta mesmo vai se sentar, ela começa se sentando na Turquia, no trono de Satanás, na Turquia. Mas Paulo diz que a besta vai se sentar o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o perverso, o próprio Satanás em carne humana. O homem do pecado vai se sentar no templo de Deus. Vai querer parecer Deus, vai exigir adoração. Aí é o Monte Sinai. Monte Sinai não, Monte Sião. Aí é o Monte Moriá, onde estão as mesquitas, onde os judeus sonham com o grande Israel e fazer o terceiro templo para ver turismo, grande turismo. Gente, eu preguei aqui, Mashiach disse em Roanã 4, que não é nem em Samaria, nas montanhas de Samaria para a mulher samaritana, e nem em Jerusalém, que encontrareis o Pai. O Pai procura adorador, mas não adianta procurar o Pai em Jerusalém. Jerusalém aprovou pena de morte. Ben-Gvir, o ministro da Segurança do Benjamin Netanyahu, estava enchendo os copos dos deputados da Knesset, o Parlamento de Israel, com champanhe. Em plena guerra, a ONU disse, é um crime de guerra. Os países árabes protestaram. Os palestinos fecharam o comércio, não abriram, que isso aí vai matar palestino. Mas deixa Israel vai receber o que merece. Israel vai receber o que merece. Ou seja, não agora. Primeiro vem o Gog, a Rússia, Ezequiel 38, depois aparecerão as duas bestas. O Dal, o Dajjal, a besta da terra, o paranormal que fará milagre, a besta do mar islâmica, um assírio, vinda da Babilônia, o atual Iraque, mas está no norte de Israel, Daniel 8:9, e o dragão, que vai descer lá em Damasco, Issa Salã. Eles dizem que é Jesus, filho da Virgem Miriam Maria. Não, a Bíblia diz em Zacarias que Yehoshua, não é Jesus. Jesus quer dizer porco, suíno ou cavalo. No latim, no hebraico. Agora, Yehoshua tem Yod-He, Vav-He, o trigrama. E o pai mora dentro do filho, Yehová, Yod-He, Vav-He. E a Bíblia diz em Zacarias que ele vai pisar os pés no Monte das Oliveiras. E vai vir, e os judeus verão as feridas no peito, nas mãos, nos pés. Nada de Damasco na Síria. Não tem isso na Bíblia. Ou nas Escrituras. Isaías 17:1 diz que a cidade de Damasco, a capital da Síria, vai virar lixo, ruína, escrombos. Provavelmente uma bomba atômica, não? Quem vai despejar uma bomba atômica em Damasco? É Israel ou a Rússia? Fica agora a pergunta, que bomba atômica vai cair em Damasco? Vai. A visão do profeta Isaías 17:1 vai se cumprir. Quem você acha que vai detonar a Síria com bomba atômica? É Israel, que tem 200 bombas atômicas? Ou é a Rússia, quando descer para invadir as montanhas de Israel, e tem 6.000 bombas atômicas? Fica a pergunta, Quem você acha, Você entende o que eu estou pregando? Eu estou pregando Escritura. Eu ainda vou falar de alienação Agorinha mesmo eu vou falar de alienação. Mas você viu aqui que o Mombrana disse que não acredita que o homem vai chegar à lua. Eu tenho aqui outras mensagens de Mombrana, mas eu vou ficar só com essa referência. 101 da mensagem contagem regressiva. Eles não vão chegar lá, Mombrana diz. Vamos dar razão ao William Branham, porque tem 50 anos que dizem que os homens chegaram, os astronautas à Lua, e porque os Estados Unidos dizem que vai à Lua agora, depois de 50 anos. Tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa mal contada. Eles vão destruir o mundo, é a era atômica. Eles simplesmente fazem isso e tudo para
para tudo, e vai para a Lua, fazer uma viagem à Lua. Você viu Elon Musk? Desistiu de Marte e disse que vai fazer uma moradia na Lua, né? E acabar com tudo. E assim eles vão criar outra economia na Lua, né? Que o dólar está morrendo, né? O dólar está morrendo. A nova ordem mundial que vai vir, ô pregador André Luiz, para você, quem é a nova ordem mundial que vai vir? Os 10 chifres. Mas não é a China que vai governar o mundo? Ela é um dos 5 dedos de barro, né? Da estátua de Daniel, porque brick quer dizer tijolo. Tijolo é feito do barro, da argila. Aí o Brasil é um dedo, BRICS, Brasil, B, Rússia, segundo dedo, Índia, terceiro dedo, China, quarto dedo e África do Sul, quinto dedo. Nós temos 5 dedos de barro. E os outros 5 dedos de ferro. Isso aí também é os 10 chifres. Um é o Reino Unido, que era a antiga Grã-Bretanha, a atual Inglaterra, Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda. Outro dedo é os Estados Unidos, né? Outro dedo é a França. Outro dedo é a UE, a União Europeia, né? Outro dedo é a Itália. Está aí os 10 dedos, né? Porém, a Bíblia diz que 10 chifres darão poder à besta em 1 hora. Mas a besta vem do Oriente Médio, não vem de Roma, não vem da Europa, não vem da França. E depois a Bíblia diz que a besta, com os 10 reis que deram poder a ela em 1 hora, vai comer a carne da grande prostituta da Igreja Católica, torná-la nua e desolada, comer a carne aí é o Banco do Vaticano, o ouro, as riquezas, o patrimônio, as terras férteis da Igreja Católica. Só que no Brasil, a Igreja Católica é a maior latifundiária do Brasil. Ela tem terra do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Também disse que vai queimar ela com fogo. Então a besta é de fora da Igreja Católica. Eu já disse que a besta é esse 4º cavalo, que é o último cavalo que falta galopar. 3 já galopou, é passado. O branco, o vermelho e o preto. Nicolaísmo, Jezabelismo, balanaísmo. O nicolaísmo no cavalo é branco, né? Coroa, um arco sem flecha, os dogmas, as mentiras da Igreja Católica. Conquistou o mundo com a espada no cavalo vermelho, cruzadas e santas inquisições, 68 milhões de mortos. A igreja derramou sangue demais da conta. Por isso que a Bíblia diz: está embriagada de sangue dos kadosh, dos santos. No cavalo preto, com a balança, vendeu indulgência, mercadejou, vendeu salvação. Mas aí agora o cavalo é verdoso no espanhol, esverdeado no português, na Bíblia de Jerusalém. É o Islã, é um califa, um sultão. E ele vai com os 10 chifres dele, 10 reis, queimar o Vaticano com fogo. Porém a Bíblia diz que depois ele vai pegar os 10 chifres e arrancar 3. Para mim é o Reino Unido, os Estados Unidos e a Itália, né? E vai reinar com 7 chifres, porque a besta é o 8º rei, né? Mas os 10 reis ainda, esses 10 ditadores ainda não entregou o poder à besta, não. Ainda não apareceu a besta. Tem que haver a guerra do Gog, a invasão Rússia, Chechênia, Bielorrússia, aqueles Cazaquistão, Uzbequistão, aliados russos, além de soldados do Irã, Pérsia, Fut, Líbia, Cush, Etiópia, Sudão. Uma grande confederação, aliança militar gigantesca invadirá as montanhas de Israel pelo leste, pelo Mar Morto. E a Bíblia diz que Jeová, mesmo Israel não merecendo, embora Israel tem 144 mil. É o único povo de Deus hoje em Israel, que não tem mentira na boca, não há mentira na boca, que são íntegros, não vai matar criancinhas e velhos, fazer genocídio, e são virgens, Apocalipse 14. E lá em Ezequiel 9 diz que gemem, choram por causa dos pecados cometidos em Jerusalém. Aí eu vejo um judeu dizendo assim, ontem eu estava vendo, ou os evangelhos dizendo assim: não pode odiar Israel, não pode odiar Israel. Aí quer dizer que nós não podemos odiar Israel. Concordo, não devemos odiar Israel mesmo. Mas devemos
sair nas paradas gays no dia do orgulho gay em Tel Aviv? Devemos amar Israel ao ponto de fecharmos os olhos e autorizar e aplaudir o genocídio em Gaza, no Irã, e o dia do orgulho gay em Jerusalém moderna, 25 mil gays e lésbicos, 250 mil em Tel Aviv. Devemos aplaudir? Devemos aplaudir? Claro que não. Claro que não. Eu não vou aplaudir. Eu amo Israel, mas eu não concordo com os pecados de Israel, jamais. Aí com esse negócio de dizer não odiar Israel, eu acredito que não devemos odiar Israel. Cláudia, eles querem, pode passar aqui, Cláudia. Eles querem que concordemos com tudo que Israel faz, até a pena de morte. Pode passar, Cláudia. Até a pena de morte. Não, eu não concordo com isso. Eu não concordo em matar criancinha, velhos. Não concordo. Eu não concordo. Você me entende? Acredito que lá em Israel tem um povo israelense, 12 mil de cada tribo, 144 mil. Romanos 9, 27 diz que ainda que Israel seja, os filhos de Israel como a areia da praia, só o remanescente será salvo, que é os 144 mil. Ô Cláudia, fecha aí pra mim a porta aí, para não fazer esse barulhão. Eu tô pregando aqui, tem muita gente vendo a pregação aqui ao vivo, Cláudia. Você entende? Então eu não concordo. Eu não concordo. Acredito que não podemos amaldiçoar Israel. Não é só amaldiçoar Israel que não podemos. Não devemos amaldiçoar ninguém. Um Telmidim, um discípulo de Yehoshua Mashiach, um crente. Eu não falo cristão porque eu já fui preso dentro de igreja batista, católica, protestante, Assembleia de Deus, quase 7 anos, Tabernáculo, 17 anos, e a igreja do Cacu Filipe. Assim, uma média de 34 anos, mais ou menos, eu fiquei preso em igreja. Alienado. Eu vou explicar agora o que é ser um homem ou uma mulher alienado. Mas hoje eu não estou alienado. Eu creio nas Escrituras. A verdade é as Escrituras. Para escutar, pesquisar, estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, nelas tem vida eterna. Elas falam de mim. Yehoanã, você fala João 5,39. Foi o que Mashiach disse. Então hoje eu não estou alienado. Vou mostrar para vocês agora que alienado. As igrejas, os profetas de igreja, pastores, fazem as pessoas virar débil mental, maluco, doido. Aliena as pessoas. Agora eu vou explicar. Eu não estou alienado. Eu não estou pregando contra Israel. Mas eu não posso concordar com os pecados de Israel. Veja que, lê Ezequiel 9. O querubim desceu com um tinteiro na cintura, 6 homens com armas destruidoras, e Deus diz: mata todo mundo em Jerusalém. Criança que está amamentando no peito da mãe, velho, jovem, eu quero que mate todo mundo em Jerusalém. Começa a matar pelo templo, pelo altar, pelos que adoram no altar. Aí Deus falou assim: para, primeiro vamos selar na testa, na fronte em Jerusalém, todos os que choram, angustiam, ficam agoniados por causa dos pecados de Jerusalém. Depois começa a matar. Deus vai salvar o remanescente. Que lá em Apocalipse diz que não tem mentira na boca. Esses racídicos, haredinhos, ultra-ortodoxos, que não faz barba, não corta o cabelo, assim, ó, tem 2 tranças, são 1,5 milhão. Deus vai tirar 144 mil desse grupo aí, que não concorda com o Estado de Israel, a política de Israel, o Likud, o partido político do Benjamin Netanyahu, com o sionismo em Israel. Eles vão seguindo a Torá, mas nem todos eles vão ser salvos. Eles não viram soldados em Israel por causa de Davi Ben-Gurion, em 1948, isentou os ultra-ortodoxos, os haredinhos, do serviço militar. Benjamin Netanyahu quer pegar uns 400 mil ou 500 mil de ultra-ortodoxos e mandar para a guerra, mas os rabinos resistem. Os rabinos dizem que se um jovem ultra-ortodoxo, eles nem televisão tem em casa, o celular deles é esses analógicos. Israel tem que ter 3G. Só pega 3G, esses analógicos. Esses smartphones assim, 5G, né? E os rabinos resistem a mandar esses racídicos, haredinhos, ultra-ortodoxos para a guerra, que eles dizem que se eles for para a guerra, eles vão se estragar com cigarro,
matar os outros, derramar sangue, adultério, prostituição. Depois, se a guerra acabar, se acabar, que eu não acredito que Israel vai ganhar a guerra. Se você pesquisar no Google, desde 1988, todas as guerras que Israel vem lutando, Israel não vence, não termina a guerra. Tem superioridade militar, mas não ganha guerra mais. E não tem como Israel ganhar guerra, porque Israel tem o dia do orgulho gay. 250 mil gays, lésbicas em Tel Aviv. Eles põem 25 mil gays e lésbicas em Jerusalém moderna. Se Israel ganhar do Irã, do Líbano, da Síria, do Iraque, do Egito, do Catar, da Arábia Saudita, então Jeová não é Jeová. Então Deus não é Deus. Você me entende? Deus nunca vai dar a vitória a Israel. Pelo contrário, os 144 mil vão receber as duas asas da grande águia e vão para a Jordânia, para o deserto. Que nem Israel vai estar seguro no tempo da grande tribulação para os escolhidos, o remanescente, os 144 mil. Leia na Bíblia, Apocalipse 12. Vai fugir para o deserto, tem que sair de Israel, porque Jerusalém virou uma Sodoma e Egito, gente. Apocalipse 11 fala isso: eles não vão enterrar os corpos de Elial e Moshe. Por 3 dias e meio não entregarão os cadáveres das duas testemunhas ao sepulcro. E ficará estendido na grande praça da grande cidade, que espiritualmente é onde nosso Senhor foi crucificado, e hoje é Sodoma e Egito. Diga-me se as escrituras é ou não é infalível. Entende o que eu estou pregando? Eu estou montando um quebra-cabeça, estou colocando cada pecinha no seu devido lugar. Eu não sou contra Israel, mas eu também não posso fechar os olhos e bater palma. Me alegro com Israel, não. Até Machia chorou. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar com uma galinha, ajunta os seus pintainhos, Matitial 23, 38. Sua casa, Jerusalém, ficará deserta, porque você mata e apedreja os profetas que eu envio a ti. Vocês serão passados aos fios da espada. Vocês serão levados como escravos em cativeiro a todas as nações da terra. Me diga se Mashiach, o Ju estava falando bem de Israel, de Jerusalém, com essa profecia. E me diga se cumpriu ou não. No ano 70, não foi destruído pelo general romano Tito a cidade de Jerusalém e o templo? No ano 112, Adriano não mudou, no ano 132, Jerusalém para a Hélia Capitolina, o nome da cidade. Judéia para a Filistéia, não pegou, ele botou Palestina. Construiu um templo a Júpiter, no Monte Sião, Monte Moriá, nas ruínas do templo destruído por Tito. Expulsou os judeus de Jerusalém, todo mundo. A casa ficou vazia, Jerusalém. Mas agora vai acontecer coisa pior, gente. Terremoto. Quando matarem Elial e Moshe, as duas testemunhas, quando a voz disser subir e cai, eles forem arrebatados, a Bíblia diz que vai haver um grande terremoto na grande cidade, é Jerusalém. E vai morrer 7 mil pessoas naquele terremoto. Leia na Bíblia: juízo, juízo, juízo. Eu pregar os pecados de Israel, de Jerusalém, eu pregar que o juízo, juízo, juízo vai cair sobre Israel. Eu não estou odiando Israel, não, estou falando a verdade. Por acaso o profeta Ezequiel não disse: oh, Israel, casa rebelde, não? Deus não fez Ezequiel ficar deitado sobre um tijolo 390 dias. Deus não fez Isaías e Israel andar nu 2 anos e meio em Israel. Jeremias, eu não preguei aqui o capítulo 7. Jeremias na porta do Beit Hamikdash do templo, dizendo palavras mentirosas. Não confie em palavras mentirosas, dizendo: temos o templo de Jeová, o templo de Jeová, o templo de Jeová. E Jeová diz, como em Siló: veja o que eu fiz em Siló e veja o que eu vou fazer em Jerusalém e com esse templo de Salomão. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, virá, e veio através do seu general Nabuzaradão, destruiu a cidade e o templo. Depois o grande rei Ciro autorizou Zorobabel, Neemias, Esdra a reconstruir os muros, a cidade e o templo, para cumprir as 70 semanas de Daniel.
que só resta 3 anos e meio, né? Dos 490 anos, das 70 semanas, 490 dias, cada dia 1 ano, só falta 3 anos e meio, e vai ser a angústia de Israel. No momento, Israel não está em angústia. Israel é um pitbull dos Estados Unidos, de Donald Trump, para atacar países. Atacou o Catar, Líbano, Síria, Iraque. Israel disse que se vencer o Irã, se vencer, o próximo é a Turquia do Recep Tayyip Erdogan, né? Erdogan dá mesmo o nome dele. A Turquia está com os ouvidos antenados, está de olho em Israel, né? A Síria está na mão do Erdogan. Quem governa a Síria não é Abu Mohammed Jolani, não é o Ahmed al-Sharaa, cortador de cabeça da Al-Qaeda, do HTS. Não, quem deu a vitória lá na Síria foi a Turquia. Vai ver, a moeda da Turquia que está correndo frouxa lá, livre na Síria. É o Wi-Fi, é a internet da Turquia. A Turquia é que manda na Síria. A Turquia está um passo de Jerusalém, de Israel. Benjamin Netanyahu diz isso, por isso que ele está arrotando, Benjamin Netanyahu. Arrotando. Se vencer o Irã, vamos derrotar o outro inimigo, a Turquia. E há uma profecia do Herbert de Lubavitch dizendo que Netanyahu é o último primeiro-ministro de Israel e ele vai apresentar o Mashiach. Gente, você sabe que se Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, apresentar algum Mashiach para os 15 milhões de judeus hoje em Israel, vai ser o anticristo, o anti-Mashiach, a besta. Porque o verdadeiro Mashiach é Yehoshua, não é nem Jesus. Jesus é um nome romano. O verdadeiro Mashiach é Yehoshua, você sabe disso. Não tem outro Mashiach, tem um anti-Mashiach, que a igreja chama de anticristo. Se ele vai apresentar, ele está criando um grande Israel, bombardeando todo mundo, tomando territórios, né? Ele vai apresentar, se ele vai entregar para o tal do Mashiach, né? Para mim é o anti-Mashiach. É o anti-Mashiach, o Dajjal, né? O Dal, o Mahdi, que o Corão, Mohammed plagiou, copiou da Bíblia e colocou os nomes desses personagens. Vai acontecer. Quando cumprir, não é que cumpriu o Corão, porque Mohammed pegou as histórias da Bíblia, as profecias da Bíblia e adicionou ao Corão. Por exemplo, a sexta taça do Apocalipse, capítulo 16, diz que as águas do rio Eufrates vão se secar para os reis do Oriente cruzarem, né, o rio Eufrates e irem para Nazaré, lá no norte de Israel, para um lugar chamado Armagedon. As bestas vão juntar os reis da terra para lutar contra o Cordeiro. Mohammed pegou essa profecia e disse que as águas do rio Eufrates vão se secar e vai aparecer uma montanha de ouro ali. Pode passar, meu bem. E vai aparecer uma montanha de ouro. E que cada 100 homens que lutar por esse ouro, 99 morrerá. E aonde passa o rio Eufrates? Ele nasce nas montanhas da Armênia, passa pela Turquia, Síria e Iraque, só nesses lugares. Aí os sheiks, os imã, líderes das mesquitas, já interpretam que essa montanha de ouro é o petróleo. E que isso aí vai ter guerra nuclear. Que dizem eles, se Maomé diz que de 100 homens que lutarem por esse ouro, 99 morrerão, ele já está interpretando o Alcorão. Então é bomba atômica, é guerra nuclear. Mas, gente, Mohammed não é o dono da profecia da secagem, a seca no rio Eufrates. Quem profetizou isso foi a Shalia e a Ronan, a qual você chama de apóstolo João. Eu sei, Jeremias também tinha pregado a seca do rio Eufrates no Antigo Testamento. Mas Mohammed, ele nasce no ano 632, depois do apóstolo Paulo, Shaul, do apóstolo Yehoanã, que você chama de João. Então, Mohammed só teve o trabalho, Maomé, de ler a Bíblia e pegar as histórias da Bíblia e mudar os personagens, a narrativa. Afinal de contas, o que Deus e Jeová vai cumprir é a Bíblia, não é o Corão de Alá. Alá Akbar do Islã, dos muçulmanos, das mesquitas, não. O Criador vai cumprir as Escrituras, porque o Deus da Bíblia é Israel. Se Deus não é o Deus de todo Israel hoje, e tem um dia do orgulho gay,
Pelo menos Deus é Deus de 144 mil israelenses, 12 mil de cada tribo. Ainda você tem que tirar a tribo de Dan e Efraim. Elas não aparecem em Apocalipse 7,14. Por quê? Porque o rei Jeroboão, quando dividiu as 12 tribos, o reino do norte e do sul, Judá, o sul, Efraim, Samaria, né? Com 10 tribos, Jeroboão colocou Dan e Efraim para adorar um bezerro de ouro. E aí foram apagados os nomes dessas duas tribos debaixo do céu. E a tribo de Levi e Yosef reaparece aí em Apocalipse 7. Nos lugares de Dan e Efraim. E um judeu hoje nem sabe de que tribo ele é. Mas a pregação, a profecia de 3 anos e meio de Elial e Moshe, Elias e Moisés vai encontrar em Israel, Jerusalém, esses 144 mil. Vai! Porque toda vez que Deus envia uma pregação, ela encontra os eleitos, nem que seja 7 eleitos, porque na arca de Noé, Noé, só entrou 8 almas, porque a pregação de Noé era só para 8 pessoas, ele mais 7. E essa pregação que eu estou pregando, eu devo fazer a pergunta, ela é para quantas pessoas acreditarem? Ora, de acordo com a Bíblia, 5 virgens, né? Está escrito aí na Bíblia, né? 5 virgens é prudente. Eu estou pregando a Escritura. E eu concordo com o William Branham, né? Se depois de 50 anos eles dizem que os Estados Unidos está mandando o homem à lua, por que depois de 50 anos? Tem uma coisa mal contada aí nessa história, gente. Isso está errado. Esse negócio de dizer que tem que concordar com Israel em tudo. Não podemos odiar Israel. Mas também não podemos... por exemplo, se eu soubesse quem são os amalequitas hoje, na graça, no Novo Testamento, eu não poderia odiar amalequita. Se eu soubesse quem é filisteu, se eu achasse filisteus, eu não poderia odiar filisteus. Se eu soubesse quem era jebuseu, cananeu, fariseus, aquelas nações lá do tempo de Moshe, Moisés e Yehoshua. Você fala Josué, mas o nome dele era Osés. Depois o nome dele virou Yehoshua, que é o 6º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Não existe a letra J no hebraico, nas 22 letras do hebraico. Não tem a J, não é Benjamim, Nataniel, é Benamim. Não tem J. Para Josué e para Jesus, isso aí é falso. O nome é Yehoshua. Então, de acordo com o Novo Testamento, se eu achasse, por exemplo, amalequita, igual o Nataniel chama os palestinos de amalequita, e diz que deve matar os judeus lá, radicais, temos que matar até os bebezinhos, neonatal, recém-nascido, até as crianças, porque é amalequita. Agora vem com a ideia de dizer que o Irã é amalequita. Gente, na graça hoje, as raças, tribos, línguas e nações, no Novo Testamento, as Escrituras não mandam odiar ninguém, não. Você fica pregando aí, não devemos odiar Israel. Tá certo, eu concordo. Mas não devemos odiar os persas, o Irã. Não devemos odiar Gaza, os palestinos. Se eu achasse um filisteu hoje, aqui no Novo Testamento, porque nós não estamos no Antigo Testamento, no tempo da Torá, nós estamos no tempo da graça. Eu não posso odiar ninguém. Igual Nataniel prega, ele pratica judaísmo. Mas a religião dele mesmo é o sionismo, né? É política. Não é nem sinagoga, nem Torá. Ele não tem barba. Leia Levítico 19:25. Deus disse que um judeu não pode aparar a barba. E nem cortar esse lado aqui do cabelo. Tem que crescer as 2 tranças. Nataniel não é judeu. Não é Ihudim. Coisa nenhuma. Não segue a Torá, coisa nenhuma. É um amargurado. Porque ele era soldado israelita, mataram o irmão dele, né? No atentado terrorista. Agora ele quer culpar todo mundo, turco, árabe, xiita, sunita, todo mundo tem que morrer. Porque um irmão dele morreu por causa de terrorista. Nem todo mundo no Oriente Médio é terrorista, não, gente. Nem todo muçulmano é terrorista.
Nem todo islâmico é terrorista. Além do mais, eu não sigo Moisés, Moshe, a Torá. Eu não prego Torá, eu prego o Novo Testamento, a Brit Hadashah, que diz que eu devo amar o Criador Jeová com todo o meu pensamento, coração e força, e ao meu próximo como a mim mesmo. E Israel não cumpre isso. Israel dá bomba, é míssil, é fuzil, tiro de fuzil. Com essa história de chamar os outros de amalequita. Se eu soubesse que existe amalequita hoje na terra, filisteus, os piores inimigos de Israel, amonitas, moabitas, edonitas, tudo isso aí que o Velho Testamento fala aí, ó, nem assim eu poderia odiar nenhum ser humano, gente. Porque a graça no Novo Testamento diz que não é para amaldiçoar ninguém, não é para vingar de ninguém, não é para fazer mal a ninguém. E Israel, sim, Israel crucificou a Mashiach. Mas o que Israel está plantando hoje vai colher, gente. Porque Zacarias 14:2 diz que todas as nações vão invadir Jerusalém, vão saquear as casas, vão violentar as mulheres judias, vão expulsar metade da população de Jerusalém para o cativeiro, para o exílio. E hoje, mais de 400 mil habitantes de Jerusalém, do 1 milhão que tem lá, é árabe, é muçulmano. Ou seja, a profecia de Zacarias vai se cumprir. E também porque Israel está semeando ódio, morte, guerra, violência. O Irã não atacou Israel. O Irã não atacou os Estados Unidos. Mas teve o ataque do Hamas. Sim, o Hamas, eu não concordo com o Hamas, matou 1.200 judeus, mas Israel matou oficialmente 71 mil palestinos. Esse é o número oficial, mas dizem que chega a 200 mil palestinos. Você acha que matar... Não concordo com o Hamas, com terrorista. Com facção terrorista do Hamas. Mas matar 1.200 é desproporcional. Matar mais de 200 mil palestinos. É muito desproporcional, gente. 1.200 judeus, para valer a morte de 1.200 judeus, tem que matar 200 mil palestinos? O que o Irã fez contra os Estados Unidos? No dia 28 de fevereiro, os Estados Unidos explodiu uma escola com 168 meninas, crianças. Tudo criancinha e professores. Isso é crime de guerra. Não, eu não acredito em judaísmo. Com seus F-35, Israel com suas 200 bombas atômicas, alguma coisa o Criador vai fazer. Com sua sinagoga. Não, eu não acredito em cristianismo. O Donald Trump era presbiteriano, eu estou vendo vídeos, estou vendo que ele se converteu ao judaísmo. Não? Ele diz que é cristão, outra hora diz que se converteu ao judaísmo, mas os soldados americanos é tudo cristão, do cristianismo. Assembleia de Deus, Batista, Luterano. Hoje, mais da metade dos Estados Unidos é católico. Está matando. Que religião? É a religião dos fuzileiros navais americanos, dos marines, da elite americana, dos 70 mil soldados americanos ali no Golfo Pérsico. É a igreja luterana, católica, mórmon. Está matando. Está matando. Eu não posso concordar. Por isso que eu não sou cristão. Não estou alienado. E os muçulmanos estão se autodefendendo, revidando. Eles não atacou, eles estão sendo atacados. Aí é a religião de Alá, o Alcorão, o xiismo, que são 250 milhões de xiitas lá no Oriente Médio. 60% da população do Iraque é xiita. Não é à toa que os Estados Unidos estão mandando os americanos abandonar o Iraque. Você está vendo? Eu estou pregando sem ser um homem alienado. Porque se eu fosse alienado, eu estaria dizendo aí, vai Israel, mata as crianças. Mata os árabes, mata os turcos, mata os iranianos. Não. Eu não estou alienado, não. Acredito que Deus vai salvar 144 mil. O resto vai morrer tudo lá em Israel. Os milhões, né? Terremoto, as pragas, os flagelos, as trombetas que vão tocar, as taças que vão ser despejadas. Mas pelo menos 144 mil Deus vai tirar de Israel. Israel não é um lugar seguro. Vão receber as asas duas asas da grande águia. A grande águia é Jeová. Uma asa é Elial, Elias. Outra asa é Moisés, Moshe. Vão sair Israel por 3 anos e meio.
Vão para o deserto, longe da face da serpente. Isso está para acontecer, gente. Israel será o lugar onde a besta vai sentar, lá no templo. Porque a besta não vai vir adorando um Deus, um outro Deus. A besta vai vir dizendo que ela mesma é Deus. Não vai adorar nenhum Deus, não. Quando a besta vier sentar lá no terceiro templo, colocar a abominação em cima da nave do terceiro templo, a besta vai dizer, eu é que sou Deus. Eu não vim apresentar outro Deus, ou um Deus estrangeiro, não. Eu é que sou Deus, me adora. Ou me adora ou é decapitado. Está na Bíblia, gente. Entenda o que eu estou a pregar. A besta não está aqui. Quando vier, a Bíblia diz que vai se sentar no templo querendo ser Deus. E vai matar quem não adorar ela. E a forma da adoração é receber a marca na mão e na testa. Senão não vai poder comprar e nem vender. Aí a IA e a física quântica, o computador quântico, vai resolver o problema. Porque antes da física quântica não dava para rastrear todo mundo, não. Eu tenho um vídeo aí do Fantástico, um jornal, explicando o que é física quântica, computador quântico. Não é igual essa tecnologia, esses computadorzinhos que a gente tem em casa, não. A quântica vai muito além, gente. Nada escapa. Ela consegue rastrear todo mundo. E quando a IA ficar autônoma, tomar consciência, aí a coisa vai mudar. Vocês entendem o que eu estou a pregar. E eu preciso terminar minha pregação. Eu vou falando. Eu tenho aqui algumas anotações, não? Eu preciso terminar a minha pregação. Não estamos no tempo do Antigo Testamento para odiar povos, para nomear palestino de amalequita, iraniano, persa. Nem são amalequitas. Como os filisteus não existem hoje, talvez nem exista mais os amalequitas. Mas o Netanyahu consegue alienar os judeus, o exército de Israel, o judaísmo, a sinagoga. Ele prega também e implanta essas minhocas dentro da cabeça dos israelenses. Com isso eu não estou odiando Israel. Falar a verdade não é odiar Israel, não. Alguém tem que defender as escrituras nesta hora. Você me entende? Eu não sou a favor do sionismo. Até que aquela ideia de Theodore Roosevelt, da Grã-Bretanha, lá o Reino Unido, de fazer os judeus voltar à Palestina foi boa. Mas essa ideia do sionismo hoje, de criar a pena de morte, virar um grande Israel do rio Nilo ao rio Eufrates, do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates, sair tomando terra, matando criança, velho, aí eu já não concordo com isso, não. Eu não posso concordar com isso, não. Sem falar das divisões doutrinárias dentro do judaísmo que eu não concordo. Que hoje tem até mulher rabina. Mulher no Muro das Lamentações, rezando, orando, tocando trombeta. Também não concordo. Você me entende o que eu estou a pregar nesta hora? Eu estou a pregar educadamente, respeitosamente, as escrituras contra os pecados de Jerusalém e Israel. Embora eu não sou profeta para judeus. O profeta para os judeus ainda vem. É Elias, Elial. Ele só vem na grande tribulação. Você me entende? O que eu estou a pregar nesta hora. Eu tenho aqui ainda algumas anotações aqui sobre alienado. O que é uma pessoa alienada? O que é uma pessoa alienada? Eles dizem, por exemplo, tem vários tipos de alienado. Tem uma pessoa desinformada, aquele que não quer saber de política, de governo, de futebol, de religião, de doenças, né, pandemias. Né? É uma pessoa que não quer saber de informação nenhuma. Por exemplo, o alienado político. Tem gente que não gosta de política, ele é alienado. Você pode contar lá, está acontecendo isso na política lá, com a direita, com a esquerda, com o Bolsonaro, com o Lula. O Bolsonaro está preso, eles não querem nem saber. Eu tenho até raiva de quem sabe. Isso é um alienado. Tem gente que não gosta de política. Vai discutir política com alguém que é alienado político. Tem outros que odeiam a religião, é alienado. Ele acha que a Bíblia foi o homem que escreveu, que papel aceita tudo. Se for pregar a Bíblia, ele vai dizer assim, eu odeio religião, não vem falar de religião comigo, não. Bíblia não, escritura sagrada não é religião. Mas ele entende assim, ele é alienado. Ele não quer saber
dos dois lados, o que é mentira, o que é verdade, o que é lago de fogo, o que é vida eterna, morte eterna, não quer saber de nada. Está alienado, gente. Ele não dá brecha para ninguém entrar. E na psicologia, os psicólogos, psiquiatras, quando eles vão ouvir uma pessoa, eles procuram saber, eles fazem pergunta. Quando eu tinha 15 anos, eu peguei a Batista, com 15 anos, em outubro de 1988. Em fevereiro de 1989, eu estava na Assembleia de Deus. E em casa, minha mãe já faleceu, partiu. Minha mãe achou que eu tinha ficado doido. No trabalho onde eu trabalhava lá, os patrões lá me colocou para fazer um tratamento lá com uma psicóloga. A psicóloga logo me liberou, porque quando você vai no escritório de uma psicóloga, ela faz pergunta para você para ver se você é alienado. Por exemplo, eu me lembro que a doutora Soraya, a psicóloga, na primeira dia lá com ela, ela perguntou assim para mim: pode falar, diga alguma coisa. Só tá eu e você dentro da sala. Eu olhei para a psicóloga e disse assim: não tá só nós dois, não. Ela parou assim, regalou os olhos, né? Pronto. Acho que ela pensou: esse rapaz aí, 16 anos de idade. Por causa de ir para a igreja, minha mãe achou que eu pirei, que eu fiquei maluco. E eu disse para a doutora, não tá só nós dois aqui, não. Ela olhou para lá, para cá. Acho que ela pensou: esse homem tá maluco, esse rapaz. Aí ela perguntou assim para mim: e quem é que tá aqui dentro da sala? Entre eu e você, quem está aqui? Aí quando eu respondi: Deus está aqui. Ah, bom, muito bem. Aí ela foi fazendo pergunta. Ela olhou para mim e disse assim: você não precisa vir mais não. Você não tem problema nenhum. Uma psicóloga que estava me avaliando. Porque minha mãe não entendeu, né? A minha conversão na Batista, na Assembleia de Deus, em 88, 89, eu tive que sofrer, entendeu? A gente passa por coisa, né? Mesmo estando em estatuto, igreja errada, todo lugar onde eu passei por provas, entende, gente? Existe também o alienado sociológico, né? Que é aquela pessoa que não quer saber de nada, da sociedade, do mundo, não quer saber de nada que está acontecendo na Rússia, na China, na Austrália, nos Estados Unidos, nem no Brasil. Aí tenta mudar ele. Tenta mudar ele, né? Um alienado. Você entende? Então, alienado é uma pessoa que não tem interesse, gente. Não quer saber de nada. Mas aí tem o alienado que o líder, o pastor, o bispo ou o falso profeta, igual o Cacu Felipe, né? O Cacu tem esse poder de fazer, não é só o Cacu, não. Pastores do tabernáculo também tem esse poder. Os testemunhos de Jeová têm esse poder, os mormons, os adventistas, toda religião tem esse poder de manipular a pessoa e alienar ela, e ela vira uma pessoa com perturbação mental religiosa. Vira um louco, um maluco, um doido. Por exemplo, eu sei que entre os testemunhos de Jeová, se alguém deixar de ser testemunho de Jeová, o pai, a mãe, manda sair de casa. Eu vejo casos de suicídio, depressão. Nem o pai e a mãe quer conversar mais. Ora, se um pai, uma mãe que criou o filho, a filha do testemunho de Jeová, e é uma religião brava, entendeu? Uma manipulação brava lá. Mas não é só eles não, os mormons também tem isso. Os adventistas, a Assembleia de Deus, toda igreja, quando pega um fantoche, uma marionete, um membro, um fiel, faz a lavagem cerebral. Porque o fielzinho, a fielzinha fica contando pro pastor: meu pai disse isso, meu irmão disse isso, minha mãe disse isso. Aí o pastor dá aqueles conselhos para alienar. E aí, por exemplo, nos casos de testemunho de Jeová, a gente vê muito caso de suicídio, mormon também, né? Igrejas pentecostais, porque o pai e a mãe recusam a filho, o filho, o resultado desse recusar aí, se separar, é depressão, e a depressão levará ao suicídio. É uma coisa levando a outra coisa, é um problema, um buraco, um abismo, chamando outro abismo, gente. E a religião é pior. Eu sou técnico em enfermagem. Para me formar como técnico de enfermagem e enfermagem de trabalho, eu tive que fazer estágio no campus. Tem um campus para quem fuma, bebe, usa droga, para descontaminar, tem medicação para isso. E tem um campus para quem tem problema psicológico, mental. E o que tem de gente que tem Bíblia, segue igreja, fala em língua,
expulsa o demônio, tá doido. Fazendo tratamento mental, tem aqueles que querem ficar doido para aposentar, para não trabalhar, é a preguiça, né? É uma estratégia, mas tem gente que tá pirado mesmo, porque a igreja pirou, fundiu a cabeça. Veja, um alienado religioso, ele é igual a um alienado político, social, desinformado. O alienado que está dentro da religião dele não quer saber de mais nada, não. O profeta dele, o pastor dele, o bispo dele diz assim, ouça só eu e mais ninguém. Ou seja, diferente de Paulo, o Achalia, Shaul, apóstolo Paulo dizia, examine tudo. Paulo não alienava ninguém, não. Paulo não prendia ninguém a ele. Você é só meu. Paulo nem cobrar dízimo, cobre, eu vou dizer a verdade. Por que um profeta falso, um pastor falso, um padre falso, um líder religioso falso alienia uma pessoa? Porque a pessoa paga dízimo e oferta e dá dinheiro na religião, lá na igreja, na mesquita, na sinagoga. Aí ele quer esse boneco, fantoche, essa marionete, só para ele, ouça só eu é que sou o profeta, o emissário de Deus, a boca de Deus, o porta-voz. Quando que esse profeta, bispo, pastor, presidente está olhando para você, homem e mulher, como propriedade dele, porque eles te fazem ficar alienado. Vou falar uma verdade aqui, eles te fazem ficar alienado para não ouvir ninguém, enquanto que Paulo mandou você examinar tudo. Examine tudo. Mas eles põem você para trabalhar porque eles precisam de dízimo. Pergunta para o pastor, para o profeta, eu posso trabalhar naquele lava-jato de pedreiro, naquele salão ali de cortar cabelo, naquele escritório? Ah, pode. Quando trabalhar, traga o dízimo. Eles tornam as pessoas alienadas, mas para trabalhar não. Eles, os líderes, profetas, pastores, padres, papa, não quer trabalhar. Não quer mover um dedo, não quer suar, não quer arrumar emprego, mas quer mandar nos outros. Vai trabalhar. E quando trabalhar, traga o dízimo. Igual o Cacu, quando arrumar um emprego, o primeiro salário é todo meu. Primícia, né? Ainda põe nome no tipo de oferta, primícia. Todo salário é meu. E os idiotas, os burros dão. Porque estão alienados, gente. Estão alienados. Ninguém consegue mais alienar os outros do que a líder religiosa. Sem falar que políticos também torna a pessoa alienada. Não vê a Soraya aí, do Mato Grosso? Ela está chamando os bolsonaristas de seita, mas ela era bolsonarista. Agora diz que está com Lula, do PT. Você vota em mim para senadora no Mato Grosso. Mas antes ela estava defendendo o Bolsonaro. Que negócio é esse? Estava alienada, deixou de ser alienada do Bolsonaro, agora é alienada do PT? Porque política também torna a pessoa um alienado. Líder político, né? Hipnotiza, rouba a mente da pessoa. Uma pessoa, mas não tem mente. A mente dele é do PL, bolsonarista. A mente dele é do PT, é lulista. A mente dele é de tal partido político. A mente dele é corintiano. A mente dele é do Palmeiras. A mente dele é do Flamengo. O mundo está cheio de homens manipuladores que sabem manipular nas drogas, no futebol, no cinema, na religião, na política. É difícil ter sanidade mental. A loucura e a sanidade, quando eu fazia enfermagem, a professora lá, que era psicóloga, dizia assim, entre a loucura e a sanidade mental, é um fio de cabelo. Ou seja, para a pessoa se perder, ficar doido, né, dar um surto, basta, é como se fosse um fiozinho de cabelo. É difícil manter o equilíbrio. O alienado é um homem, uma mulher desequilibrada. Estão desequilibrados, é demente. Dá surto toda hora. É uma insanidade mental. E aí a política faz isso com as pessoas. Não vê? Os Bolsonaro chamam os lulistas, né, da esquerda de jumento. Alienado, jumento. Os lulistas da esquerda, a qual os Bolsonaro chamam de jumento, chamam os bolsonaristas de gado. Então é uma briga de jumento contra gado, gado contra jumento. São alienados. Está todo mundo alienado. Porque a solução não vem da terra. O equilíbrio, a sanidade mental vem de cima. Isso se o Criador quiser ter misericórdia e abrir os olhos. E dar sanidade mental. Porque nós estamos vivendo num mundo de loucos.
Do mundo de louco não vê Donald Trump. Ele disse que vai fazer o Irã voltar à idade da pedra. Ontem mesmo ele destruiu uma ponte, a maior ponte do Irã. E depois diz, agora eu vou destruir as hidroelétricas. Você quer deixar o povo do Irã no escuro, é? Os Estados Unidos não era o país que levava a democracia, o respeito, o direito internacional, a carta da ONU, do direito internacional. Agora destrói ponte, destrói hidrelétrica, destrói escola com criança. Isso aí é criminoso de guerra. Ou seja, os Estados Unidos está desequilibrado, está demente. Não se surpreenda se vier uma ruína, uma destruição para a América. Porque está plantando. Quem planta vento, colhe tempestade. Está plantando. Como eu estou dizendo, Israel está plantando, embora o povo de Deus está lá. Mas é os 144 mil. O mundo está alienado. É uma alienação das pessoas na religião, na política, no esporte. Podemos dizer que chega na esfera da insanidade mental, não? O Islã faz uma lavagem cerebral. Com 70 virgens no paraíso lá, o muçulmano morre rindo, mas o judeu também na sinagoga faz lavagem cerebral, mas não é com as escrituras, é com Gemorá, Cabalá, Zohar, né? Como é que é o nome? É tanto livro, eles nem a Bíblia segue as escrituras. Os rabinos ficam aí pregando Cabalá, Mishnah, Talmud, né? A Bíblia, só o Talmud tem 63 livros. E tem que decorar aquilo tudinho lá. Os homens não trabalham, bota as mulheres para trabalhar. Isso é alienação. O homem tem que ficar em casa estudando, rezando, orando na sinagoga, conhecendo 613 mandamentos. Ainda tem que conhecer só dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Bereshit, Shemot, Êxodo, Levítico, Vaikra, Números e Devarim, Deuteronômio. Só aí tem 613 mandamentos. E tem que decorar tudo. E aí quantos mandamentos tem nesses outros 63 livros do Talmud, a Torá oral? É por isso que funde a cabeça, pira, fica louco. Que a religião obriga demais da conta, exige demais da conta, manipula demais da conta, torna a pessoa um alienado. Um alienado. Eu não estou a tornar ninguém alienado. Ô, pregador André Luiz, mas você está pregando que o homem tem que usar vestido. Eu tenho escritura para isso. E o primeiro alfaiate. Ele que colocou túnica no homem e na mulher. Eu não discuto com a Bíblia. A Bíblia é a sabedoria de Deus. Ô, pregador André Luiz, no momento em que as mulheres do Irã querem largar o véu, você está pregando que a mulher tem que usar véu, só a mulher casada. Paulo diz só a mulher casada. Eu não prego o que o Iatolá prega, Mohammed prega, eu prego o véu só para uma mulher casada. Tanto que uma mulher que perdeu a virgindade, está em união ilegítima, ela nem é obrigada a usar véu. Véu é para a mulher que casou virgem, com homem virgem. Não, Mohammed exagerou, ele colocou o véu no país todo. Não? Eu prego como Paulo pregou, só a mulher casada. Como lá no bairro Mexiarim. Aí você pode me chamar de alienado, mas eu estou pregando escritura. O que eu estou pregando eu provo nas escrituras. Você vai me chamar de alienado ou não, o problema é seu. Mas eu acredito que as escrituras é o único meio que Deus deixou na terra para entrar no céu. E olha lá que as escrituras estão cheias de distorções, traduções erradas, palavras erradas, e eu estou a confiar no autor das escrituras, que é Ruach HaKodesh, porque a palavra espírito é latim, espírito no grego é pneuma, mas Yeshua Mashiach nunca falou, você vai receber o Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo, você é católico romano do Vaticano. Você tem que receber o Ruach HaKodesh. O Roach quer dizer o que? O movimento, o sopro da vida, né? De Jeová. Eu não vou falar espírito, porque espírito é uma palavra italiana, latim, da Igreja Católica. A Igreja Católica ficou tão poderosa que ela criou um idioma. Não tem como superar a Igreja Católica. As igrejas imitam o catolicismo. As igrejas imitam o catolicismo. E o catolicismo imita quem? O judaísmo?
Gente, eu vi um rabino dizendo que o cristianismo nem imitar os judeus imita. Ele diz que o que mais imita judeus é os muçulmanos. Sinagoga, mesquita, guarda da sexta-feira, né? Os judeus guardam o sábado. Os judeus não comem carne de porco. Mohammed também colocou para não comer carne de porco. O judeu tem que orar virado para Jerusalém, para o leste. Os muçulmanos têm que orar virado para Meca, na Arábia Saudita. Aí o rabino dizendo que os cristãos é burro, idiota. Os muçulmanos não, tem 30% de imitação. Mas não chega a ser igual aos judeus do judaísmo, né? Aí o rabino diz assim, os cristãos é tão burro, idiota, que nós matamos o Deus deles, o JC, o Jesus Cristo, e os cristãos ainda amam nós judeus, ora por nós judeus, fica de joelho orando por nós aqui, pelos judeus, sendo que nós matamos o Deus deles. Isso aí é mentira. O Yehoshua, o nome dele não é Jesus Cristo. No princípio era a palavra estava com Deus e Yehoanã, você fala João, capítulo 1, versículo 1. E a palavra era Deus. Não, por acaso Mashiach não ressuscitou no terceiro dia? Sim, os judeus mataram. Paulo fala lá em Tessalonicenses, nossos conterrâneos mataram Adão e Yehoshua Mashiach. Porque se os judeus, o Sinédrio lá, os 71 sacerdotes, prenderam Mashiach, deram 30 moedas de prata a Yehudá Iscariote, que beijou Mashiach. E Mashiach disse, com um beijo você trai o filho do homem, né? Yehudá Iscariote, o Judas Iscariote. E aí os judeus levam ele lá, espanca, bate nele, né? A Bíblia fala que espancou. Depois os judeus não tinha lei para matar, mas entrega ao governador Pilatos e pede para matar, e Pilatos manda açoitar e depois manda crucificar. Os judeus é culpado pela morte, gente. Porque uma pessoa às vezes não mata alguém, mas manda matar. Foi os judeus que mandou matar. Então os judeus têm culpa no cartório. Eles não gritaram lá no pé da cruz, se esse homem aí for justo e filho de Deus, que o sangue dele caia sobre nossos pais e filhos. Ele não caiu no ano 70? Não caiu sobre os filhos na Segunda Guerra Mundial? O Holocausto, em 1939 a 45, 6 milhões de judeus morreram no Holocausto, e ainda não vai cair? Pelo que Israel está a plantar hoje? Não vai ou não vai colher? Todo mundo, todo país, homem, mulher, colhe o que planta, gente. Colhe o que planta. A lei da semeadura, ela não falha. Ela está aqui em Gálatas, no Novo Testamento. Ela não foi anulada. O que planta irá colher, o mundo vai colher. Então, os judeus, que é o povo da aliança, da Torá, da lei, né? Da Brit Milá, da circuncisão, você se acha mais perto de Deus. Eles dizem que o Islã é imitação do judaísmo, mas o cristianismo é burro. Os cristãos são burros, idiota. É assim que os judeus veem. E para que Netanyahu... você não viu Netanyahu outro dia dizendo que Jesus Cristo não leva vantagem sobre Gengis Khan da Mongólia, né? Que ele está dizendo que não adianta ser bonzinho, tem que impor a força, crescer Israel, impor o grande Israel pela força, não como Jesus Cristo, que era simplório. Eu não creio. Netanyahu está tirando sarro, que a letra J não existe nas 22 letras do hebraico, ele sabe disso. Não tem Jesus Cristo. Tem Yehoshua, que é o verdadeiro Mashiach, que Israel crucificou, mas no Talmud eles não falam Yehoshua, eles falam Yeshua. Eles tirou várias letras do nome Yehoshua, porque Yehoshua tem Yod, He, Vav. Aí os gregos traduziu do hebraico para o grego a Septuaginta, o Velho Testamento tirou letra e ficou Yeshua. Yeshua até que é aceito, né? Todas as igrejas estão cantando, igreja evangélica, a Yeshua, mas Yeshua não tem salvação. E os judeus ainda arrancou mais letra. Yeshua. O nome correto que salva tem que ter pelo menos o trigrama. Yod, He, Vav. Porque o pai vive dentro do filho, o filho manifestou o pai é maior do que o filho, o pai tem 4 letras, Yod, He, Vav, He, Yehová. E o filho tem 3 letras, considerando que o H, o rei aí, a letra Re, repete 2 vezes no tetragrama, portanto o filho tem o nome do pai sim, Yod, He, Vav, He.
Yoshua aí significa salvar. E o nome Yehoshua quer dizer Yehová salva, Yahvé salva. O pregador André Luiz de Goiânia, Goiás. E o nome Jesus significa o quê? Porco, suíno. Tenta se salvar no latim, né, no italiano. E no hebraico, cavalo. Tenta se salvar com o nome Jesus. Vamos ver se você entra. Mas o Mombrena pregou, o Dwight Moody ganhou 1 milhão para a Igreja Batista, pregou Jesus, Billy Sudan, Hudson Taylor na Inglaterra, William Carey, Adoniran Judson, David Livingstone na África. Todo mundo pregou aí, Calvino, Zwingli. Isso é o tempo da ignorância, gente. Isso era o tempo da ignorância. Ainda podia ser salvo. Hoje não. Hoje, para entrar no céu, é com Yod, He, Vav, He. Yehová o Pai, e o Pai salva através do seu Filho. Yehoshua, presta atenção. Yehoshua. Quando eu falo Yehoshua, sai um som da minha boca. Além de eu estar falando de Yod, He, Vav, He. Yehoshua. Olha o som. A voz é a expressão do ser. A expressão do meu ser. O nome Yehoshua tem um som. Se eu falar Jesus, é outro som. Que igualdade igualitária existe entre Yehoshua e Jesus? O som que sai da minha boca nem é o mesmo. Para Jesus é um. O Jesus no latim é outro. O Jesus no grego é outro. Mas Yehoshua, aí eu estou falando em hebraico. Aí tem peso. Porque Jesus, aqui no Brasil, é um refrigerante cor-de-rosa. Um guaraná que você compra no supermercado. Mas Yehoshua não é refrigerante, não. Também não significa porco, suíno ou cavalo no hebraico. Suíno no latim, né, italiano. Mas Yehoshua no hebraico quer dizer Yehová salva. Portanto, é com você. Eu tenho pregado a verdade. A verdade do único Deus, Yehová. O que você fará, eu não sei. Mas eu não estou aqui para tornar um homem e uma mulher uma pessoa alienada. Não é meu objetivo. Eu nem peço dinheiro. Eu nem cobro dízimo. Eu proíbo pagar dízimo. Eu não estou a pregar por dinheiro nenhum. Eu estou a pregar, em primeiro lugar, gratuitamente, porque recebi de graça, gratuito, de graça devo dar. Também, como Shaul, Paulo, eu quero ser aprovado no final, para ter direito a entrar no céu, no paraíso, na região celestial. Com isso, eu estou finalizando minha palavra, esta pregação nesta hora. Sim, é um homem falando, julga o que eu prego. Diga o que está errado. Se tiver errado, você me provar pelas escrituras, eu corrigirei. Mas se não tiver errado, por qual razão você vai rejeitar a minha pregação? Por qual razão? É porque não agrada? É porque é dura? É porque o preço é alto? É porque você acha que não tem valor hoje? O Mashiach disse que passará céus e terra, suas palavras não passarão. Não falharão, as escrituras não podem falhar. Aí você queria eu pregando dogma, pregando cacu, falso profeta, pregando tabernáculo, embora o William Branham é um verdadeiro profeta. Mas os pastores do tabernáculo fizeram da mensagem do Branham uma profissão, porque todo dízimo de um pastor do tabernáculo é o salário dele, ele não vai largar isso aí nunca. Tem gente que ganha nem R$1 milhão, 100 mil reais, 10 mil reais, não vai largar nunca. Não tem como largar o tabernáculo, a mensagem Mombrana, para vir para cá. E aí, o que sobrou para mim? O que restou para mim? Ficar sozinho? Não há problema. Eu acredito no único Deus. Eu acredito no juízo final. Eu acredito na prestação de contas. Eu acredito em Romanos 14:12. Cada um vai ter que prestar conta de si mesmo, de tudo. Então, para mim, não tem problema. Não é por dinheiro, não é por fama, não é por mulher. Mulher eu só tenho uma. Casei em 92, vou fazer 34 anos de casado, mulher eu só tenho uma. Vou fazer 34 anos. Então, é para ser salvo mesmo. É para não ser reprovado que eu estou a pregar. Olha, que o Criador, o único Deus, Abba no hebraico é pai. E Yehová, seu filho, bem,
bem no hebraico é filho. Adon Yehoshua Mashiach. Adon no hebraico é Senhor. Posso abençoar esta pregação nesta hora. Amém. Amém.